Você tem 3 cérebros. Qual deles você mais usa? Olá pessoal, eu sou Khaled Rashid, este é o canal, a página Essências de Mim, um olhar transpessoal sobre a vida. Pessoal, através desse olhar transpessoal, eu compartilho aqui as minhas observações, tá bom? Eu não tenho a verdade absoluta, isso são fragmentos das minhas verdades, de acordo com os meus estudos, pesquisas, observações, práticas, vivências e por aí vai, tá? Hoje nós vamos falar da teoria do cérebro trino, e eu acho isso fantástico, e eu concordo muito com essa teoria. Teoria apresentada por um neurocientista, tá? É um neurocientista que desenvolveu essa teoria em 1970 por Paul MacLean. Paul MacLean desenvolveu essa teoria em 1970 e mais tarde, em 1990, foi apresentada em um de seus livros chamado The Time Brain in Evolution. É o livro onde ele apresentou essa teoria em 1990, tá? Então, pessoal, é uma teoria bastante interessante, a qual eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? A gente vai dar uma resumida aqui e vamos dar uma certa explicação com o meu olhar transpessoal sobre a vida, tá? Como eu disse, eu não tenho a verdade absoluta, são observações e eu estou aqui a compartilhar com você. A propósito, gratidão a você que está do outro lado assistindo, gratidão a você que está se inscrevendo no canal, está deixando o seu joinha, está comentando, curta, comenta e compartilha. Não deixa, pessoal, de se inscrever no canal, porque isso é um feedback. Quando eu observo que tem pessoas escrevendo e o canal está crescendo, isso mostra para mim que o conteúdo que eu estou compartilhando aqui está sendo útil para outras pessoas. E se você se inscrever, curtir, compartilhar, isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo de fato é importante e vai estar sugerindo isso para outras pessoas que talvez seja como você, esteja em busca de conhecimento, principalmente de um conhecimento diferenciado, que é o autoconhecimento. É a proposta desse canal. Aqui eu falo de espiritualidade, que é o foco principal, e principalmente do autoconhecimento. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Então, pessoal, essa teoria foi desenvolvida por Paul MacLean e ela diz o seguinte, que o ser humano o cérebro é dividido em 3. Temos 3 cérebros. A própria ciência já fala clinicamente destes nomes, o qual eu vou falar aqui, tá? Então começa-se com o primeiro cérebro, que é o cérebro reptiliano. É o cérebro que está logo acima da nuca, né? Esse lugar que a gente chama de nuca. Então ali está o cérebro reptiliano. É o primeiro cérebro, onde ali, qual é a função deste cérebro? Esse cérebro, as principais funções dele é sobrevivência e reprodução, tá? Ele é focado basicamente nisso aí. O cérebro reptiliano, a função dele é sobrevivência e reprodução. Então, pessoal, observando o comportamento humano, penso que este é o cérebro que mais usamos, cerca de uns 60%, porque estamos sempre focados no instinto de sobrevivência e reprodução. Passamos boa parte da nossa vida focado nesses 2 aspectos da vida, preocupado com reprodução e com instinto de sobrevivência, né? Então, é trabalhar para comer, né? A maioria estão até inclusive apegado na matéria, nessa coisa toda, que acha que isso vai ser importante para a sobrevivência. Eu não estou dizendo que não seja importante trabalhar, que não seja importante lutar pelos nossos sonhos, para que possamos ter uma vida digna, tá? Isso é muito bacana, com certeza, mas tem gente que é exagerado, tem gente que tem até um certo desequilíbrio, só pensa em acumular, nunca está satisfeito.
né? O outro só pensa em reproduzir, reproduzir, reproduzir e sai querendo reproduzir com todo mundo, né? Então isso é complicado, tem que estar equilibrado. Então o cérebro reptiliano é basicamente isso. É o instinto de sobrevivência e reprodução, né? Frequência cardíaca, respiração, né? Sistema respiratório, e o comportamento compulsivo, por assim dizer. Então, pelo fato desse cérebro ser o cérebro de instinto de sobrevivência, pessoal, é ele que ativa o alarme, soa o alarme quando estamos passando por medo, quando a gente se assusta, né, que precisa de medo para se defender. É através do medo que a gente procura se defender, proteger a nossa vida. E também é ele que nos avisa quando estamos com fome, com sede, com frio. É ele que cuida da função do nosso corpo, essas funções automatizadas, aquelas que não precisam muito de consciência, que é disparada automaticamente, por assim dizer. Muitas das vezes, quando estamos com raiva, nervoso, chateado com alguma coisa, tomamos decisões sem pensar, é porque esse cérebro é o cérebro que está operando neste momento, fazendo com que tomamos essas decisões compulsivas. É aquele cérebro onde a gente age sem pensar, toma as decisões de cabeça quente, quando estamos furioso, quando estamos nervoso, né? Geralmente é esse cérebro aí que está em alta. Como eu falei, é um dos cérebros que a gente mais usa. Eu penso que usamos cerca de 60% só ele, né? Então é um cérebro que dispara essas funções automatizadas, aquelas que não precisa de muita lucidez, muita consciência, muito raciocínio lógico, tá bom? Nesse cérebro é também o cérebro daquelas pessoas que não gostam de ouvir opinião, que gosta sempre de ter razão, que não pensa. São as pessoas chamadas egoístas, porque querem sempre ter razão, querem as coisas a qualquer custo, sem pensar com calma, com tranquilidade, com serenidade. Devido a esse tipo de comportamento egoísta, primitivo, infantil, por assim dizer, percebemos que essas pessoas estão usando mais esse cérebro reptiliano. Este é o cérebro que está operando nesses momentos nessa pessoa, é o cérebro que está em maior atividade. Então, essas são as funções do cérebro reptiliano. O segundo cérebro, chama-se a segunda camada, é o cérebro límbico, tá? Cérebro límbico. O cérebro límbico é o cérebro das emoções, o cérebro do sentimento. O sistema límbico é onde guardamos outros tipos de emoções. É chamado cérebro do centro das emoções. É aí que desenvolvemos os nossos comportamentos afetivos, os nossos relacionamentos, quando amamos, quando estamos namorando alguém, né? É aí que fica guardadas as lembranças. Também as lembranças daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, fica registrado aí. Seria como um banco de lembranças, né? É onde a gente está sempre conectado. Quando estamos a contar uma história, acessamos o banco de imagem que fica aí neste cérebro. E ele é muito mais do que isso. A gente está dando uma resumida aqui, né? Mas é o banco onde temos mais emoções, uma emoção mais afetiva, né? Mais fraternal, ao contrário do cérebro reptiliano, que é onde tem as emoções irracionais, por assim dizer. Este é o banco das memórias. Este cérebro usamos um pouco menos do que o cérebro anterior. Usamos cerca de 30%, eu penso. Agora, o terceiro cérebro, a terceira camada, que é assim chamada, que é o neocórtex, esse é o cérebro que menos usamos. Eu penso que
cerca de 10%, porque é um cérebro mais refinado, por assim dizer. Este é o cérebro mais novo que temos. O cérebro reptiliano tem cerca de 500 milhões de anos. É o cérebro primitivo, né, que eles falam. Depois tem o cérebro límbico. O cérebro límbico já é um cérebro um pouco mais novo do que o reptiliano. Tem cerca de 200 milhões de anos. É o cérebro dos mamíferos. E o cérebro neocórtex é o cérebro mais novo que temos. É um cérebro que tem cerca de 200 mil anos só. Então é um cérebro que às vezes ainda não aprendemos a usá-lo direito, porque é o cérebro mais refinado, é o upgrade que recebemos, é esse cérebro neocórtex. É aí que está a verdadeira diferença do homem para os animais, né? Isso aí mudou toda a história do animal para o ser humano. Então este cérebro é um cérebro que não usamos com excelência, não exploramos todo o seu potencial. Talvez 3% apenas usa com excelência, por assim dizer. Este é o cérebro da intuição, é o cérebro intuitivo, é o cérebro da linguagem, do pensamento abstrato, é o cérebro da imaginação. Este é o cérebro da consciência, por assim dizer, quando você está lúcido, está consciente. Este cérebro é o neocórtex. O neocórtex é também o cérebro do raciocínio lógico, tá? Nos permite analisar as informações, resolver problemas, planificar, desenvolver ideias, teorias. É o cérebro da razão. Essa parte do cérebro é a parte maior, a terceira camada, e a mais importante. É a que nos torna totalmente diferente dos outros animais. Para se ter ideia, as coisas mais importantes da mente humana está neste cérebro, que é a razão e a intuição, duas coisas muito importantes na vida do ser humano, nas tomadas de decisões, por exemplo. Tá bom, pessoal? Este é o cérebro do intelecto, cérebro racional. E, obviamente, dentro do próprio cérebro, tem outras glândulas que são responsáveis pela nossa intuição, pela nossa conexão espiritual, né? Tem os hormônios que são liberados por algumas glândulas cerebrais e os neurotransmissores, tais neurotransmissores que são responsáveis pelo bem-estar, né? Tem alguns hormônios também do bem-estar, mas isso a gente fala num outro vídeo. Vamos focar apenas no cérebro aqui, que é onde tem os neurotransmissores, sim, e tem algumas glândulas, sim, que são responsáveis pelo nosso bem-estar. E também essas glândulas, algumas delas são responsáveis pela nossa conexão espiritual, a nossa conexão com o nosso eu maior, com o nosso mestre interior, com a nossa chama divina, com a nossa consciência absoluta, o qual está adormecida na grande maioria, tá? A maioria, infelizmente, está preso no cérebro reptiliano, é o que eles usam mais, que é o cérebro responsável pelo instinto de sobrevivência e reprodução. Então, por isso que você vê o mundo como está, né? É porque as pessoas não têm usado essas outras camadas do cérebro com mais frequência, com excelência até, por assim dizer, tá bom? Então, são conhecimentos que vale a pena a gente ter. Eu sempre digo que conhecimento nunca é demais. E alguns conhecimentos faz com que a gente compreenda tais situações, por que algumas pessoas agem de determinadas formas. Então tá aí uma bela explicação sobre o modo de agir das pessoas, o modo de ser de cada um.
Porque às vezes julgamos muitas as pessoas por isso ou por aquilo, mas quando você sabe por que a pessoa age de determinada forma, fica mais fácil para você compreendê-la, respeitá-la, para você entendê-la, né? Então é muito importante quando nós temos esse conhecimento. Cada um de nós tem um jeito de agir, por questões espirituais, questões psicológicas, questões emocionais e uma série de fatores que leva cada um a agir de uma determinada forma, tá bom, pessoal? Então vamos procurar exercitar esses outros cérebros, essas outras camadas do cérebro, para que possamos ter uma vida mais saudável com nós mesmos, com os nossos semelhantes, com o mundo, com a vida como um todo. Uma das melhores formas de trabalhar o nosso cérebro como um todo é a meditação, pessoal. Eu falo sempre de meditação, tá? Eu não vou ensinar meditação neste vídeo, neste canal, talvez, sei lá, quem sabe futuramente, mas porque tem muita coisa aí no YouTube. Tem muita meditação guiada, tem muitas pessoas ensinando sobre meditação, tá? Então meditação é uma coisa fora de série, é uma coisa que eu trouxe para a minha vida, para mim uma coisa sagrada. Se tem algo sagrado para mim, é a meditação, é o contemplar o nascer e o pôr do sol, contemplar a natureza, é o banho, porque quando eu estou me banhando, eu estou lavando não apenas a impureza do meu corpo, mas o banho é uma oportunidade de fazer um ritual e limpar todo o seu corpo físico, emocional, astral, o corpo psíquico. A gente lava a alma, né? É uma forma de você lavar a alma, se você souber fazer um ritual, fazer um culto ali debaixo do chuveiro, para poder buscar esta conexão consigo mesmo e se limpar de toda a imundície do mundo e de todas as impurezas que às vezes acaba se impregnando em nossa alma. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Eu sou Khaled Rashid e este é o canal Essências de Mim, um olhar transpessoal sobre a vida. Vem comigo, se inscreve no canal aí, faça parte da família e gratidão a você que já se inscreveu, deixou seu joinha, comentou, tá? Eu vou ficando por aqui. Gratidão pela vossa atenção. Até uma próxima oportunidade.